turma do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, graças a Deus. E hoje vamos a mais uma videoaula. Na aula de hoje daremos início ao capítulo 4 de vocês, que trata sobre a industrialização e o imperialismo. Trabalharemos o tópico 1, sobre a segunda revolução industrial, o tópico 2, partilha da África e da Ásia, e o tópico 3, a justificativa para o imperialismo. O aumento da produção industrial, a descoberta de novas fontes de energia e a incorporação de territórios não europeus ao círculo de produção e comercialização de matérias-primas e mercadorias são fatores que caracterizaram o avanço do sistema capitalista entre os meados do século XIX e os primórdios do século XX. E no setor produtivo, esse avanço ocorreu devido à chamada Segunda Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela foi dividida em duas fases. A primeira fase compreende as primeiras décadas do século XIX e é marcada pelo amplo uso da energia a vapor em navios e locomotivas. A segunda fase corresponde ao final do século XIX, quando o progresso industrial se estendeu para outros países europeus, além dos Estados Unidos e do Japão. Nesse contexto, ocorreram alguns avanços tecnológicos e também várias invenções. Nos Estados Unidos, a principal invenção foi a máquina de costura. Já na Inglaterra, foi a anilina sintética, que é um processo de transformação do ferro em aço. Na Alemanha, foi inventado o primeiro motor de combustão interna, o dínamo elétrico, o automóvel e o motor a diesel. Disso, ocorreu também o surgimento da energia elétrica, consecutivamente de máquinas industriais, de iluminação e transporte. Ocorreu também a energia hidráulica, que tem como referência as hidrelétricas, que são muito usadas nos países com poucos recursos em carvão, como, por exemplo, era usado na Itália. E o petróleo, que seria um novo combustível para motores, indústria de exploração e refinação de reservas naturais nos Estados Unidos, na Rússia e no Oriente Médio. E, além disso, a indústria química, que era responsável pela fabricação de matérias-primas sintéticas, produção de explosivos e fertilizantes para o desenvolvimento da indústria farmacêutica. Durante esse contexto da segunda revolução industrial, como se estabelecia? Bom, no início do século XIX, a população europeia cresceu bastante graças a vários fatores, como, por exemplo, a alimentação das pessoas, que melhorou com as novas técnicas agrícolas mais aprimoradas, com a inovação, que ajudou a aumentar a oferta e variedades de alimento. E isso fez com que também ocorresse um aumento populacional, que também estava atrelado aos avanços no campo da medicina
e da higiene, que consecutivamente reduziram as mortes por doenças contagiosas como a varíola, a cólera, a tuberculose, e ao alto número de natalidade. Por fim, também, esse crescimento populacional estava atrelado também ao crescimento das cidades, que passaram a oferecer mais oportunidades de trabalhos, não apenas mais nas indústrias, mas também nos setores produtivos, como bancos, comércios, transportes e funcionalismo público. Desse modo, nesse contexto, a população se eleva de maneira preponderante. No contexto também ocorre um grande interesse por parte dos países industrializados, tanto na África quanto na Ásia. E isso estava diretamente vinculado com o desenvolvimento da indústria e a necessidade crescente de se obter matérias-primas para abrir novos mercados consumidores. Nesse sentido, colocar a África e a Ásia nesse circuito de expansão do capitalismo também significava produzir novas oportunidades para a aplicação de lucros obtidos pelos grandes empresários capitalistas. E a expansão sobre o território africano e asiático tinha como principal objetivo fortalecer a posição de cada país industrializado diante de seus concorrentes. Um marco muito grande dessa busca em obter os territórios africanos e asiáticos foi quando ocorreu a descoberta de diamantes, ouro e cobre na região sul da África, durante a segunda metade do século XIX. Essa descoberta tornou mais vivo o interesse dos países europeus e deu início ao que ficou conhecido como corrida imperialistas, ou seja, seriam as corridas das nações industrializadas. A disputa por esse território africano foi tão grande que, para equacionar ela, foi convocado o que ficou conhecido como Conferência de Berlim, que ocorreu entre os anos de 1884 e 1885. Na conferência ficou decidido que esse território africano ficaria sob o domínio do rei de Belga, desde que ocorresse uma autorização aos países europeus para praticarem o livre comércio nessa região. Já na Ásia, devido à fragilidade do Império Turco, as potências europeias conseguiram estabelecer zonas de influências para resguardar as rotas que eram estratégicas, bem como realizar transações comerciais e aplicar seus excedentes de capital em empresas que eram voltadas para a exploração de matérias-primas, sobretudo o petróleo.
Como sabemos, os ingleses já haviam se estabelecido nessa região desde o século XVII, por meio da Companhia das Índias Orientais. Porém, foi somente após sufocar a grande revolta contra a presença estrangeira, que ficou conhecida como Rebelião dos Cipaios, de 1857, que a coroa inglesa assume diretamente a exploração desse território. E foi nesse contexto que também ocorreram duas importantes guerras, a Guerra do Ópio e a Guerra dos Boxes. Nesse sentido, vale a pena a gente pensar que foi nesse ambiente de inquietações, de guerras, que a Revolução Industrial do século XIX produziu as mercadorias, os meios de transportes e as armas com os quais as potências europeias conseguiram transformar diversas áreas do globo em um imenso mercado para seus produtos e capitais. Por exemplo, os Estados Unidos, que aprofundou seu projeto expansionista, que estava em execução desde o final do século XVIII. Se consagrou como uma grande potência imperialista. Desse imperialismo dos Estados Unidos, tem dois marcos de grande importância. O primeiro deles foi que, após auxiliar Cuba a conquistar a sua independência da Espanha em 1898, o governo dos Estados Unidos obrigou essa nação a aprovar a Emenda Platt, que seria uma legislação que permitia a intervenção dos Estados Unidos na ilha em diversas oportunidades. O marco foi a construção do Canal do Panamá, que os Estados Unidos, interessado em estabelecer uma via entre os oceanos Atlântico e Pacífico na América Central, patrocinou um movimento separatista em uma área originalmente pertencente à Colômbia, onde, com a vitória dos Estados Unidos, a rebelião deu origem ao que hoje é o atual Panamá. Nesse contexto, buscava-se uma justificativa para o imperialismo. E essa justificativa foi dada pela ciência moderna, principalmente pautada na biologia, com teorias pretensamente proclamadas pela desigualdade dos homens e das raças como uma verdade natural incontestável. Nesse contexto que surgiu a teoria que ficou conhecida como darwinismo social. Essa teoria ela explicava a diversidade dos seres vivos por meio da seleção natural e da evolução das espécies. Foi partindo dessa teoria do darwinismo social que a espécie humana foi classificada em 4 tipos: o americano, o europeu, o asiático e o africano. Foi a partir dessa
classificação da espécie humana que se estabeleceu de forma arbitrária, que prosperou outras teorias, gerando assim a teoria do racismo científico. Essa teoria do racismo científico influenciou decisivamente a formulação das políticas aplicadas aos povos dominados pelas potências imperialistas. Também as diferenças culturais entre os povos europeus e não ocidentais foram ressaltadas como justificativa para difundir uma cultura hegemônica, de maneira que fosse considerados civilizados apenas aqueles costumes que se assemelhassem aos modos europeus. Com isso, nós finalizamos a nossa unidade 4 e eu deixo para vocês as atividades das páginas 59 a 73. Então é isso, pessoal. Resolva as atividades e envie para o e-mail, tá ok? Até a próxima. Fiquem com Deus.